Olha só, quem mandou essa pergunta foi o Breno. Ele diz o seguinte: qual o significado da palavra espírito na Bíblia? E a segunda é sobre a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 18, do 19 até o 20. Quem são esses espíritos em prisão que diz que Jesus foi pregar a eles? Essa é a dúvida, professor. Como é que a gente entende 1 Pedro 3, a partir do verso 18? Bom, primeiro, a palavra espírito ela tem um significado primário e tem outros significados, né? O significado primário é o de Gênesis 2:7. Lá é dito assim, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Este fôlego de vida, no hebraico, é espírito. E aí diz assim, e o homem se tornou alma vivente. Então, o sentido primário de espírito é fôlego de vida. É o princípio vital que Deus soprou no ser humano, né? E que é transmitido a todos os seres humanos, a todas as criaturas que têm vida. Então, esse é o sentido primário. Existem outros significados para o termo espírito. Tá? Até porque o hebraico, por não ter tantas palavras, né, tantos verbetes como no português, então uma palavra pode ter uma gama de significados. Vai depender do contexto onde a palavra está inserida para sabermos o significado. Então, um outro exemplo. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, o termo espírito ali se refere à natureza espiritual do ser humano, né? Então, dependendo do contexto, a palavra espírito pode significar várias coisas. Hebreus 1,14 se refere aos anjos. E João 16,13 se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então veja, tem um sentido primário e vários outros sentidos. Em 1 Pedro 3,19, a confusão existe porque nas traduções mais antigas, o termo espírito se encontra com letra minúscula. Então, quando se lê 1 Pedro 3,19, não é? Que diz que Cristo em espírito pregou aos espíritos em prisão, dá a entender que o Espírito de Cristo desceu até o inferno, pregou para aqueles que estavam lá, dando a eles uma nova oportunidade de salvação. Só que as traduções mais modernas, elas não estão mais traduzindo o termo espírito com letra minúscula. Por quê? Porque contextualmente é inviável. E por que contextualmente é inviável? Porque diz no texto, quando fala o termo espírito no verso 18, no verso 19 está assim, ó, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Ou seja, no qual indica que ele pregou por meio de alguém. Não que ele pregou, né? Então, por isso, algumas traduções modernas estão colocando o termo espírito em letra maiúscula. Como, por exemplo, a Nova Versão Internacional, a Tradução Ecumênica da Bíblia, e aqui eu tenho a Nova Versão Transformadora. Então, se você entender que Espírito aqui é o Espírito Santo, você já vai entender uma coisa, que quem pregou aos espíritos em prisão não foi Jesus, foi o Espírito Santo. E aí nós vamos agora ler do 18 ao 20 para entendermos, né? Quem são esses espíritos em prisão a quem o Espírito Santo pregou, tá? Então, verso 18, repito, vou ler na Nova Versão Transformadora. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Olha que interessante. A palavra Espírito aqui está em letra maiúscula e em outras traduções está, foi vivificado em Espírito. Mas contextualmente, ele foi vivificado ou ressuscitado pelo Espírito Santo. Isso é o que ensina a Bíblia. Por meio do qual, olha como a NVT é mais clara, pregou aos espíritos em prisão. Então, quem pregou, né, indiretamente foi Jesus, mas diretamente foi o Espírito Santo.
Então, se alguém desceu ao inferno, esse alguém foi o Espírito Santo. Mas como nós não cremos que isso tenha acontecido, até porque o lago de fogo não existe hoje, mas vai existir depois do milênio, de acordo com o Apocalipse 20, versos 1 a 10, o Espírito Santo, ao pregar esses espíritos em prisão, não era no inferno onde ele se encontrava. O verso 20 vai nos esclarecer quem são esses espíritos. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Olha quem são os espíritos em prisão, os antediluvianos, que viveram nos dias de Noé, né? E por isso que Noé é chamado de pregador da justiça em 2 Pedro 2,5. Enquanto Noé construía a arca, ele dava testemunho de que um dilúvio viria. Então, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, não é? Usando Noé, pregou aos antediluvianos. Então, o termo espírito aqui se refere a seres pessoais que estavam vivos. Assim como o termo espírito se refere também a um ser pessoal, como no caso anjos. Hebreus 1,14, os anjos são chamados de espíritos ministradores, mas são seres pessoais. Então, neste caso aqui, os espíritos em prisão são os antediluvianos, de acordo com o verso 20. E a prisão, né? Provérbios 5:22 nos esclarece aí, finalizamos esta breve explicação do texto. Provérbios 5:22 diz assim, ó: o perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. A prisão é o pecado, as cordas do pecado. Então, com essa informação contextual, né, 1 Pedro 3, 18 a 20, considerando que o termo espírito é uma referência ao Espírito Santo, considerando que os espíritos em prisão eram os antediluvianos e que estavam presos pelas cadeias, pelas cordas do pecado, nada no texto insinua qualquer possibilidade de Jesus pregar a mortos. Até porque, de acordo com Eclesiastes 9, versos 5 e 6, o texto diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí continua o verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí em Eclesiastes 9:10 é dado o conselho: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o estado de inconsciência da morte impossibilitaria uma interpretação como essas, de que Jesus desceu até o inferno. E considerando o contexto, pior ainda, né? O contexto não fala nada de imortalidade da alma.